No vídeo anterior, a gente viu um breve resumo sobre as propriedades do produto tensorial, que é a construção matemática adequada para a gente representar sistemas quânticos compostos. E dentro desse espaço vetorial, a gente vai diferenciar entre dois tipos de vetores, e essa diferenciação é uma das definições mais importantes em informação quântica. Bom, então a gente definiu no inicinho do vídeo anterior os vetores dessa forma. V tensor W, a gente aprendeu a construir a notação matricial para V tensor W a partir da notação matricial para V e W. Vetores que são desse tipo são chamados vetores decomponíveis. Mas a gente definiu o espaço vetorial V tensor W como sendo o espaço gerado por esses vetores. Então, em geral, um vetor em V tensor W tem esse formato aqui. E não é claro que vetores desse tipo podem sempre ser escritos nessa forma que a gente chama de produto, né? Onde eu tenho um vetor, produto, outro vetor. E, de fato, esse não é o caso. Nem sempre eu consigo escrever esses vetores nessa forma aqui, tá? Então, esses vetores especiais, que são escritos como um produto de um termo em V e um termo em W, são chamados vetores decomponíveis, tá? E os estados que são descritos por vetores desse tipo são chamados estados produto, tá? E esses estados, eles têm algumas propriedades interessantes. Então, a primeira delas é que esses estados podem ser preparados localmente, em que essa palavra local aqui está sendo usada no sentido espacial mesmo, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho Alice e Bob em laboratórios bem distantes um do outro. E a Alice tem um sistema físico com ela e o Bob tem um sistema físico com ele. E a Alice vai agir localmente no sistema dela, ou seja, ela não vai, e o Bob também vai agir localmente no sistema dele, eles não vão interagir, não vão se comunicar, os sistemas não vão interagir um com o outro, eles estão separados e vão continuar assim para sempre, tá? Quando isso acontece, se a Alice preparou o estado V para o sistema dela e o estado W, e o Bob preparou o estado W para o sistema dele, a descrição do sistema conjunto, né, do sistema composto, vai ser dada por esse estado produto aqui. V para Alice e W para o Bob. Então, esses vetores, esses estados, podem ser preparados localmente. Esses vetores são preparados de maneira independente, sem comunicação, sem estratégia entre Alice e Bob. Então, a gente espera que não haja nenhuma correlação entre o que acontece com um e com o outro, supondo que eles foram preparados de fato e nunca interagiram. Então, para esses estados aqui, os testes ou medições locais, ou seja, em que Alice e Bob agem única e exclusivamente nos seus sistemas, dão resultados independentes, porque como esses sistemas não interagiram, é esperado que não haja correlação entre as respostas para essas medições. E o estado posterior de um qubit é independente do teste ou de qualquer coisa que seja feita no outro qubit, como também é de se esperar por causa dessa independência entre a preparação de um e de outro. Tá? A gente vai ver daqui a pouco estados em que os sistemas precisam interagir para serem preparados e, portanto, para esses sistemas é esperado que haja correlação entre esses casos. Não é o caso dos estados puros como esse aqui, ok? Bom, então, como eu disse para vocês, nem sempre os estados dentro, os vetores dentro do produto tensorial V tensor W podem ser escritos como vetores decomponíveis, como um produto de V e W. Um exemplo é esse vetor aqui. Ele não é um vetor decomponível e agora a gente vai mostrar por quê, tá? Bom, então, o vetor que eu tenho é o vetor psi menos. Daqui a pouco vocês vão ver por que ele tem esse nome, né? Por que a gente usa essa notação. É 0, 1, menos 1 sobre raiz de 2, 1, 0. E eu quero mostrar que esse vetor não pode ser escrito como um produto de V e W. Então, vamos fazer por absurdo aqui. Eu vou supor que sim e ver o que acontece. Então, esse cara é V. Vou supor que esse cara é V tensor W, em que esse cara aqui é um
estado de 2 qubits, então eu vou supor que V é um estado de 1 qubit e W também. Então, esse cara aqui é alfa 0 mais beta 1 para algum valor de alfa e beta. Tensor é gama 0 mais delta 1 para algum valor de alfa, de gama e delta, ok? Bom, agora eu vou usar a linearidade do produto tensorial aqui, então isso aqui vai me dar alfa gama 0, 0, mais alfa delta 0, 1, mais beta gama 1, 0, mais beta delta 1, 1. E agora a gente observa o seguinte, esses 4 vetores aqui, eles formam uma base para o espaço C4. E toda vez que eu escrevo um vetor como combinação linear dos elementos de uma base, essa combinação linear é sempre única. Então, para esse vetor aqui ser igual a esse, todos os coeficientes de um lado têm que ser iguais aos coeficientes do outro. Então, essa coisa aqui implica o conjunto de equações dado por alfa gama igual a 0. Então, esse termo aqui não pode aparecer, nem esse. Então, beta delta também tem que ser 0. E, por outro lado, alfa delta tem que ser 1 sobre raiz de 2. E beta gama tem que ser menos 1 sobre raiz de 2. Ok? Bom, vamos ver agora o que essas equações implicam. Então, por exemplo, dessa equação aqui, a gente vê que alfa é 0 ou gama é 0. Mas daqui, a gente vê que se o alfa for 0, alfa delta é 0. Se o gama for 0, beta gama é 0. Então, se eu preciso que uma dessas duas aqui sejam verdade, uma dessas aqui não pode ser verdade. E, portanto, a gente tem uma contradição, o que significa que essa igualdade aqui não pode ser satisfeita e, portanto, esse vetor psi- não é um vetor decomponível, ele não pode ser escrito como V tensor W. Vetores que têm essa propriedade são chamados não decomponíveis, os estados correspondentes a esses vetores são chamados estados emaranhados. Tá? E esse emaranhamento ele corresponde a uma correlação entre os estados da Alice, ou entre os sistemas da Alice e do Bob, e ele é uma das definições, um dos conceitos centrais em informação quântica por trás da utilidade de vários protocolos quânticos, ok? Que a gente vai ver ao longo do curso todo. Então, o emaranhamento vai aparecer várias e várias vezes ao longo do curso. Esses estados, eles têm várias propriedades interessantes. Uma delas é que eles não podem ser preparados localmente. Então, o emaranhamento corresponde à correlação forte entre esses dois sistemas. Então, eles não podem ser preparados de maneira independente. Eles têm para a gente ter emaranhamento, precisa haver correlação e, portanto, precisa haver interação entre esses sistemas. Por causa dessa correlação, é esperado que as respostas de medições nesses testes exibam correlações, então as respostas do que acontece em um vão estar correlacionadas com as respostas dos testes no outro. E a gente também vê correlação entre os estados finais dos qubits, ok? A gente vai ver alguns exemplos nos próximos vídeos. Outra coisa importante a respeito desses estados é que a gente não pode associar o estado, um vetor no espaço de estados, para os qubits individualmente. Como, por exemplo, aqui, nesse estado decomponível, V tensor W, esse estado corresponde ao sistema da Alice estar no estado V e o sistema do Bob estar no estado W. Quando eu tenho um estado que não pode ser escrito dessa forma, eu não consigo associar um vetor
no espaço de estados do sistema aquele sistema, aquele estado. Tá? Então, essa é uma das motivações para a gente generalizar a noção de estado que a gente vai ver em alguma das aulas mais para frente. Exemplo importante de 4 estados emaranhados são chamados estados de Bell. São 4 estados em C4 ortogonais, como vocês podem ver pela definição de produto interno que a gente viu no vídeo anterior. E essa é uma base de C4 formada por estados emaranhados que é muito útil em formação quântica, como a gente vai ver mais para frente no curso.